Nesse vídeo vamos conversar sobre o Complexo de Israel no Rio de Janeiro, um conjunto de comunidades dominadas por traficantes evangélicos, um fenômeno que só é visto no Brasil. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja e eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se inscreva nesse canal, tá certo? Então pessoal, para compor esse vídeo, eu estou me baseando no livro da Viviane Costa, Traficantes Evangélicos, Quem São e a que servem os novos bandidos de Deus. A autora é socióloga, teóloga e pastora da Igreja Assembleia de Deus. Ela atende fiéis de comunidades. Então a Viviane Costa, ela tem conhecimento no assunto, ela é pesquisadora, certo? Ao mesmo tempo que ela tem vivência, tanto no meio evangélico quanto nas comunidades. A religião evangélica é a que mais cresce no Brasil. São várias igrejas e segmentos teológicos. As igrejas históricas são a presbiteriana, metodista, luterana. As pentecostais são a Assembleia de Deus, que é a maior, do Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, Deus é Amor. E as neopentecostais são a Igreja Universal do Reino de Deus, Bola de Neve Church, Internacional da Graça. Acho que essas são as mais conhecidas. Eu pesquisando vi que tem agora igrejas da parede preta. São igrejas mais escuras, com luzes fortes e som alto. Então vocês conseguem ver como o mundo evangélico é diverso, Segundo o IBGE, os evangélicos compõem 30% da população brasileira. Eu sinceramente acho que é mais, Eu moro em São Paulo e eu vejo muitas igrejas evangélicas, No meu bairro são várias, eu já até perdi a conta da quantidade. Então não sei, pessoal, não sei, acho estranho esse número 30%, Mas eu também não sei como é a realidade nos outros estados, Então não sei, Mas se os evangélicos não são a maioria no Brasil, eles serão, isso é dado como certo, ok? Segundo a Viviane Costa, a região norte é o território com o maior crescimento relativo de evangélicos, mas nada supera o sudeste, com quase metade da população evangélica nacional. Os pentecostais somam quase 60% dos evangélicos no país. Olha só, pessoal, a Viviane Costa falando. O movimento evangélico pentecostal se apresenta substancialmente em sociedades como essas, em abandono, mas em desenvolvimento, e se relaciona diretamente com o perfil socioeconômico local e com a experiência de vulnerabilidade. Então, pessoal, o que a gente entende? O crescimento dos evangélicos é mais evidente nas classes mais pobres, porém cresce também nas classes médias, do Brasil e até entre os ricos, certo? Nesse contexto tão diverso, nós temos um fenômeno brasileiro, os traficantes evangélicos. E um lugar que chama a atenção é o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. O Complexo de Israel é composto pelas comunidades de Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. O Complexo de Israel é comandado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, de 34 anos, conhecido como Peixão e Arão. Arão foi o irmão de Moisés, Vocês sabem. Álvaro Malaquias é também pastor, então ele é um pastor traficante. Eu andei pesquisando, eu vi que o Álvaro Malaquias veio de família umbandista, e aí ele se converteu à igreja evangélica. Mas eu fiquei na dúvida, porque esse nome, Álvaro Malaquias, normalmente são pessoas que vêm de famílias evangélicas, que dão esses nomes. Então, não sei, fico na dúvida, Nessa localidade, pessoal, por ordem do Peixão, Arão, Álvaro Malaquias, mesma pessoa, é proibido comércio de crack, procissões católicas, centros de umbanda e candomblé também são proibidos, inclusive eles perseguem, se eles mandam fechar mesmo esses centros,
E essas pessoas que são adeptas das religiões afro-brasileiras, se elas quiserem continuar com a sua fé, elas têm que sair das comunidades. E também, pessoal, é proibida a prostituição, o uso de menores em confronto com a polícia também não pode. É bem parecido, pessoal, com o que há em São Paulo, né? Do comando daqui de São Paulo, né? Então, é parecido com o que existe aqui. Eu dei aula em comunidades e era assim que funcionava. Eu fico na dúvida com as procissões católicas. Eu não sei se São Paulo tem algum problema com isso, mas o restante não pode também, ok? Caminhando pelas ruas do Complexo de Israel, pessoal, são comuns pichações como Só Jesus Salva, Jesus é o dono do lugar, Aqui Jesus manda. Também as pessoas, inclusive os traficantes, se cumprimentam ali com a paz do Senhor. Então é muito comum os traficantes, né, com as armas e tal, falando paz do Senhor, comentando sobre cultos, pregações, né? É um fenômeno interessante aí. Muito bem, pessoal. A Viviane Costa nos diz que antes do boom das igrejas evangélicas, os traficantes e as comunidades em geral eram afrocatólicas. Havia uma mistura de religiões afro-brasileiras com o catolicismo. Então tinha o culto a São Jorge e a Ogum. Hoje os radinhos das comunidades tocam música gospel, orações e pregações, né? Havia traficantes que não eram adeptos, tá, a religiões afro-brasileiras, a Umbanda e ao Candomblé, isso, o que eu vou falar aqui não existe nessas religiões, tá? Que sequestravam pessoas no Rio de Janeiro, matavam e ofereciam essas pessoas para espíritos. Né? Com a chegada desses traficantes evangélicos, com essas conversões, né, digamos assim, esse tipo de coisa desapareceu. O ambiente nas favelas, pessoal, como vocês sabem, é marcado pela violência. Então, são vários os relatos de pessoas contando milagres de salvamentos de tribunais do crime, de pessoas perdidas nas drogas que foram libertas, de pessoas que quase foram mortas em confrontos com a polícia. São muitas histórias como essas e todos esses relatos se tornam muito populares e fazem com que as igrejas evangélicas cresçam bastante. Os traficantes evangélicos usam os símbolos de Israel, como a bandeira e a estrela de Davi, o que é muito comum, né, nos meios evangélicos. Também se autodenominam o exército de Israel em contraposição aos outros de outras facções, que são denominados aí exército de Judas, né? Então eles conseguem, né, se comunicar muito bem ali com uma população evangélica que entende muito bem o que eles estão falando, entende as referências, certo? Eles ressignificam, pessoal, também várias passagens e frases da Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento, né? E como expressão Senhor dos Exércitos, a luta de Gideão contra os midianitas, Davi contra Golias. Eles adaptam esses textos às realidades ali das facções, às realidades da comunidade, certo? Como dito, pessoal, os traficantes evangélicos são um fenômeno brasileiro. Se compararmos com os cartéis mexicanos, os traficantes do México cultuam o demônio e a la Santa Muerte. Então, tem rituais no México, entre esses cartéis, que envolvem até canibalismo, certo? Colômbia, eu pesquisei, não encontrei relatos de traficantes evangélicos, então eu acredito que seja Brasil mesmo, tá? Só no Brasil. E com exceção dos adeptos das religiões afro-brasileiras, as pessoas das comunidades não parecem desgostar dos traficantes evangélicos, porque eles proibiram, né, o consumo de crack, prostituição, uso de menores em confronto com a polícia, essas coisas. Até benfeitorias do Estado são interpretadas como consequências das conversões às igrejas evangélicas dentro das favelas. Então, tem muitos moradores de comunidade que falam que a vida deles melhorou bastante depois, né, das conversões dos traficantes às igrejas evangélicas. Mas há também aquelas pessoas que não gostaram, porque são adeptos das religiões, como Umbanda e Candomblé, católicos também não gostaram muito, né?
Então, é meio dividido. As opiniões, pessoal, são divididas, tá? Então, pessoal, esse é um fenômeno, ao meu ver, bastante interessante. E eu deixo com vocês aí a indicação do livro da Viviane Costa, né? O nome vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês procurarem, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.